O democrata Zohran Mamdani se torna o primeiro muçulmano a comandar a cidade de Nova York. Aos 34 anos, ele foi eleito ontem com 50,4% dos votos e bateu o ex-governador Andrew Cuomo. No discurso, Zohran Mamdani afirmou que Nova York pode mostrar aos Estados Unidos como derrotar Donald Trump. Exaltou ainda os imigrantes que vivem na cidade e prometeu reduzir custos, como o preço dos aluguéis. Thiago Muniz, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. E a vitória de Zohran Mamdani para a Prefeitura de Nova York não foi a única derrota para Donald Trump na noite desta terça-feira. O Partido Democrata de Oposição elegeu governadoras nos estados de Nova Jersey e da Virgínia. Além disso, os cidadãos da Califórnia votaram a favor de redesenhar o mapa dos distritos eleitorais de uma maneira que permitirá aos democratas a terem mais deputados federais no futuro. A vitória de Mamdani, no entanto, foi a mais importante e o próprio prefeito eleito de Nova York chama a atenção para as características dele que não são convencionais. Afinal, os valores convencionais dirão a vocês que eu passo longe de ser o candidato perfeito. Sou jovem, apesar de meus esforços para me tornar mais velho. Sou muçulmano. Sou um socialista democrata. E o mais condenável de tudo, me nego a pedir desculpas por tudo isso. Aos 34 anos, o prefeito eleito de Nova York também é o mais jovem a assumir o cargo em mais de um século. Como fez ao longo de toda a campanha, Zohran Mamdani não se furtou a falar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos responder às oligarquias e ao autoritarismo com a força que eles temem, não com a complacência que eles querem. Afinal, se alguém pode mostrar a um país traído por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o fez crescer. E se tem algo que pode aterrorizar um déspota, é acabar com as condições que o permitiram ter poder acumulado. Pois Donald Trump, eu sei que você está assistindo. Tenho 4 palavras para você. Pode falar mais alto. Turn the volume up. O presidente Donald Trump reagiu pelas redes sociais. Ele disse que os republicanos perderam porque o nome dele, Donald Trump, não estava na cédula de votação. E ele também disse que a paralisação do governo, que completou 35 dias ontem, indo para o 36º hoje, também teve aí um papel importante para que os republicanos fossem derrotados. O Zohran Mamdani, candidato do Partido Democrata, Andrew Cuomo, o principal opositor, era também democrata, concorreu como independente. O candidato dos republicanos foi Curtis Sliwa, que ficou em 3º lugar. Bom, um socialista, o que significa ser um socialista numa prefeitura de Nova York, né? Ele vai implantar o socialismo em Nova York? Isso não existe. Ele não vai estatizar nenhuma empresa privada, ele não vai fechar nenhum banco, por exemplo, estatizar um banco. Então, não dá para você aplicar o socialismo na lógica de um município. Como é que isso vai se refletir no dia a dia? Como é que isso vai ser percebido pelos americanos? Não sei. Ele fez promessas ali que são quase utópicas, né, Tiago? Controlar o valor dos aluguéis, vá lá, é factível. Até porque os aluguéis em Nova York já estão num nível sufocante. A média de aluguel em Nova York é de $4.000. O equivalente a um pouco mais de R$20 mil. Isso é a média, tá? Você incluindo aí kitnets, apartamentos de 1 quarto, aqueles ovinhos de 18 metros quadrados no centro da cidade, na parte sul de Manhattan. Então, é uma promessa até que factível. Zerar a taxa de ônibus é mais complicado, né? Nova York tem uma complexíssima rede de ônibus. Não é porque tem muito metrô lá que os americanos não usam ônibus, usam muito. Em Nova York, a passagem é do mesmo valor do metrô. Eu não sei quanto é que está hoje, mas deve estar coisa de $2,50, $2,15, alguma coisa assim. É muito dinheiro, né? É muito subsídio, é muito lobby das empresas que tem parceria com o MTA, que é
como é que é? Metropolitan Transport Association, que é a empresa de transporte urbano lá da cidade de Nova York. E lembrando que o metrô lá não é estadual, é municipal. E as empresas de ônibus também. É uma promessa bastante complicada de ser levada adiante, mas no final das contas, aquilo que o Mamdani promete para os nova-iorquinos não fica tão distante das promessas utópicas também de Donald Trump aos americanos. Tanto é que existe um recorte do eleitorado chamado Mamdani Baga, que são aquelas pessoas que fazem parte da classe média branca da cidade ou do país, que se sentem vilanizadas e vitimizadas por recentes medidas de seus governos locais ou federal e que votam em plataformas que oferecem proteção a essas populações. Donald Trump fez uma campanha oferecendo proteção à classe média branca americana, né? E é mais ou menos o que o Mamdani promete. Então, existem eleitores de Donald Trump que concederam o seu voto ao agora prefeito eleito, né? Não há uma diferença diametral, nesse caso, não estou dizendo entre as personalidades dos dois políticos, aí sim, mas entre aquilo que cativou o eleitorado. Há eleitores dos dois, né, em Nova York. É bem curioso isso, daqui a pouquinho o Barão vai explicar pra gente. No mais, nada de muito novo no fronte, Tiago. Nova York é uma cidade democrata. Nova York é uma cidade liberal. Dificilmente elege um prefeito republicano. O último, se não me engano, foi Rudolph Giuliani, na época das Torres Gêmeas, né? Depois a gente teve Michael Bloomberg, que foi prefeito por 12 anos. A gente teve o Bill de Blasio, exatamente, cuja grande polêmica no primeiro ano foi ter comido um pedaço de pizza com garfo e faca, o que para os americanos é um crime, mas para os italianos é aceito. E o Bill de Blasio tem ascendência italiana. Depois do de Blasio, eu não me lembro, mas Eric Adams é o atual prefeito. Exato. Ele sucedeu o Bill de Blasio. Democratas. Tem uma história curiosíssima que eu posso contar mais tarde, agora não vai dar tempo, de um candidato chamado Anthony Weiner. Conhece essa figura aí, Tiago? Eu só espero que ele tenha ganhado a eleição. Né? Não, ele não ganhou, mas ele ganharia. Ele era favoritíssimo, representante do Partido Democrata, estava disparado na frente, mas ele cometeu uma bobagem inacreditável. Ele mandou uma foto, digamos, do próprio Empire State Building para uma garota, e isso tornou-se público. Aí ele pediu desculpas, o americano o perdoou por isso, ele foi lá e mandou uma outra para uma outra garota, e essas fotos tornaram-se públicas também. Tá? Não quero atiçar a curiosidade de ninguém, mas essas fotos estão na internet. Do Anthony Weiner. E, curiosamente, Weiner, em inglês, soa muito como a palavra salsicha.